Olá, pessoal. Sejam bem-vindos para mais um bate-papo nos bastidores da instrumentação. Como sempre eu falo, nossos convidados são simplesmente maravilhosos, acrescentam muitas coisas, muita informação que eu nem tinha ideia. Eu estou assim maravilhado com os depoimentos. E hoje eu trago aqui uma pessoa muito especial. A filha do professor Antônio Carlos, que era o diretor da Escola Senai. Ele, que era o protagonista dessa história, a pessoa que teve a ideia de trazer o treinamento de instrumentação para o Brasil. Ele era uma pessoa visionária. E, infelizmente, ele já fez a viaginha dele de volta. E eu convidei a filha dele, a Márcia, para falar um pouco para a gente do que ela lembra daquela época. E eu tenho certeza que a entrevista dela vai ser mágica. Então, sem ficar mais enrolando, vamos lá. Eu gostaria de apresentar para vocês a Márcia. Seja bem-vinda, Márcia. Muito obrigado por você participar desse projeto. E eu gostaria de saber quem que é a Márcia. Fala para mim. Bom, Reginaldo, primeiro, obrigada por me convidar. Obrigada, na verdade, por esse projeto maravilhoso, porque a instrumentação, o Senai era a vida do meu pai, e o curso de instrumentação foi a vida do meu pai dentro do Senai, né? Foi a grande virada dentro do Senai. É, eu vou falar primeiro quem sou eu. Sou médica, sou pediatra, especialista em adolescentes, me formei na Universidade de São Paulo e tenho três filhos, dois engenheiros e um médico e três netas indo para o quarto neto. Então, Ei, que você vê bom. o legado do meu pai, além do Senai, está indo bastante adiante, né? Nós somos quatro irmãos. O meu irmão caçula também é engenheiro. A minha irmã Renata, ela trabalha na Petrobras, ela é diretora de Engenharia, Tecnologia e Inovação, ela é uma diretora importante na Petrobras, seria um grande orgulho do meu pai hoje. E a Luciana é advogada e mora na Alemanha, né? Então, um resumo aí do legado familiar do Antônio Carlos, além do curso de instrumentação e além do que ele fez a Escola Senai crescer, né? Eu costumo dizer que ele é um dos culpados dessa imagem que você tem atrás não existe mais, porque a Escola Senai cresceu tanto que precisou crescer também em termos de espaço físico, né? Quando eu conheci o Senai, eu vim para cá, para Santos, com 6 anos de idade. E meu pai trabalhava no Senai já em São Bernardo do Campo, né? E quando ele veio para o Senai de Santos, nessa época que eu mudei com 6 anos, e eu me lembro muito bem que a parte de trás do Senai era uma oficina de barcos, né? De Exato. marcenaria naval, E né? posso só falar um negocinho sobre isso? Hum. O meu pai fez praticamente todos os parafusos desse barco. Desses barcos da marcenaria naval. E eu Exato. adorava entrar naqueles barcos que ainda estavam em construção. Ele reviveu um pouco disso no futuro, quando ele fez o curso de marcenaria e refizeram a Esquadra de Cabral em escala correta, né? E fez uma exposição que Ah, foi para Portugal, esteve no Sesc aqui durante um tempo, enfim. E na parte da frente do Senai, então, tinha oficina mecânica, oficina de autos, né? Então, ele tinha lá os Fuscas, tinha, e era um lugar, assim, diferente do Senai em relação aos barcos. Então, você vê que era uma coisa que já naquela época era logística, vamos dizer, porque você tinha a parte naval, né? Lá isso. atrás, já ainda de barcos de madeira, e a parte de automobilística, e ele fez toda essa transição, inclusive, para a injeção eletrônica, que eles tiveram tudo que aprender a parte de injeção eletrônica, não existia manutenção, não existia professor, não existia tecnologia, né? E o meu pai então estava sempre muito à frente disso. Um dos últimos projetos dele era realmente a operação de guindastes no porto, porque o porto também começou a crescer muito. Então, todo o Senai sempre muito ligado à logística e ao porto, né? E à a indústria regional, a indústria de Cubatão, enfim. E dentro desse escopo todo e dentro dessa parte visionária que você fala, surgiu a necessidade de pessoas que pudessem exercer essas funções de instrumentador em toda essa nossa indústria regional, né?
uma coisa que depois cresceu de uma tal maneira que a gente não consegue hoje imaginar a vida sem instrumentador. E um orgulho que ele tinha era que todos os que estavam sendo formados já estavam empregados. Tamanha era a necessidade Verdade. desse profissional, né? Então, a vida do meu pai era o Senai e para ele ser visionário, ele tinha que se informar muito. Então, ele estudava muito, lia muito, porque ele precisava de todas essas informações para poder projetar o que existia no futuro, né? Então, e ele costumava falar muito que intuição nada mais é do que observação e conhecimento. Então, é isso, a intuição é a gente juntar tudo isso de uma forma quase subliminar, né? Para que a gente chegue a uma conclusão. A gente faz muito isso em medicina, então a gente tem os nossos conhecimentos, o nosso estudo, aí a gente olha aquela criança que a gente conhece muitas vezes porque trata há muito tempo, junta essas informações e faz um diagnóstico que a gente chama de intuitivo, mas que não é intuitivo, é o nosso subliminar, juntando essas informações e esse conhecimento, essa observação, para gerar um diagnóstico, que era o que o meu pai fazia, que o pessoal chama de visionário, né? Era juntar esse conhecimento com observação e fazer, então, uma projeção de futuro e saber o que ia ser necessário no futuro da nossa região, do nosso país, enfim, e do próprio Senai, porque ele também criou dentro do Senai os cursos pagos, porque chegou um determinado momento em que a indústria não conseguia mais manter financeiramente o Senai. Ele previu isso, na época foi muito, muito, muito criticado, mas no fim isso se multiplicou pelo país todo, os cursos pagos, e que ajudou também, de novo, visionariamente, a sustentar as escolas senais do Brasil todo. Uma parte nesse ponto. Eu sou eternamente agradecido ao professor Antônio Carlos, sabe por quê? Eu fui um dos convidados a participar desse projeto. Então, a parte de instrumentação coube a mim montar o curso noturno. E realmente foi um sucesso tão grande que depois o Brasil inteiro tinha curso noturno pago. É. Era uma forma de dar para as pessoas que não trabalhavam na indústria, porque precisava do Senai. Então, eles não podiam entrar porque não tinha Senai. Assim, não. Eles faziam o curso do Senai e estavam capacitados para trabalhar na indústria. Foram centenas e centenas de pessoas que se beneficiaram com isso. E tem até uma historinha que eu gosto de contar. Eu estava na plataforma japonesa, a Modec, e o meu inglês é muito ruim. A minha filha diz que o meu inglês é tão bom que só eu entendo quando eu falo. Mas tudo bem. E nessa plataforma, eu conversando com as pessoas, eu falei, não tem ninguém que fala português? Aí o cara me falou, o nosso chefe da instrumentação. Quando eu fui lá ver, foi um aluno que fez o curso noturno com a gente. Eu fiquei Olha, muito. E ele lembrou, porque ele falou, Reginaldo, eu fiquei contente porque ele sorriu. E lembrou do meu nome. Mas você vê que o curso do Senai fez, por exemplo, com esse menino e com centena deles. e, Ele era. e era outra qualidade do meu pai, era ver as qualidades de cada pessoa, que nem viu a sua para chamar para esse curso, pescou o Deus Dedit, né, para falar, não, esse cara aqui é o cara que vai tocar esse projeto, e ele conseguia ver isso, o que cada um tem de bom para oferecer, aproveitar isso ele me ensinou muito também na vida minha profissional. Quer dizer, você tem vários funcionários, nem todos vão ter todas as características necessárias para o que você precisa. Então, você Exato. tem que pescar as características de cada um para formar uma equipe onde você vá ter todas as habilidades que você precisa. Não na mesma pessoa, mas talvez em várias. Exato. E saber colocar a pessoa certa no lugar certo. Então, isso era uma qualidade muito grande, uma característica importante do professor Antônio Carlos. Mais uma que eu adorava nele. Você notou que depois que os professores que eram das indústrias, engenheiros, foram saindo, quem ele contratou? Os ex-alunos. Ou seja, Cajá, Costa Neto, Rainho, todos eles tinham sido alunos do curso técnico de instrumentação. E ele trouxe de volta para que fossem multiplicadores. Eu achava isso muito bom, porque ele valorizava o prato da casa.
E outra coisa, ele não pensava só na parte profissional, ele pensava também na formação humana dessas pessoas. Tem um professor de educação física aqui em Santos, bastante famoso, chama Rodrigo Ramos. Hoje ele tem um site, uma musculação online, acho que ele tem uns 500 mil seguidores. Eu encontrei com ele esses dias, ele falou: nunca vou esquecer no dia que o teu pai, no Senai, me chamou na sala dele e me deu uma bronca, mas aquela bronca fez eu endireitar na minha vida, e como foi importante. Hoje ele é um grande sucesso. Ele fala assim: você é um menino tão bom, como é que você vai fazer uma coisa dessas? Quer dizer, sempre fazendo uma coisa que hoje a gente sabe que é tão importante, que é ver o positivo de cada um, coisa que muitos pais fazem ao contrário, né? Os pais falam: você não presta para nada, eu já desisti de você, você não vai dar para nada, coisa que a gente nunca pode falar para uma criança, para um adolescente, muito menos para um filho, para um aluno. E ele fazia justamente o contrário, via a qualidade da pessoa, mostrava para ela e jogava isso na mão da pessoa e falava: agora você tem que fazer com essa sua qualidade tudo o que se espera de você. Bom, ele foi um profissional fantástico. Tanto é que acho que foi um dos diretores mais longevos que eu conheci. Eu conheci um diretor antes do professor Antônio Carlos, que era o professor Wilson. Mas aí na década de 70, o professor Antônio Carlos entrou e até onde eu saí como técnico de instrumentação, ele era o diretor ainda. É, verdade. Para você ver que quando o profissional é bom, né? É. E as Foram mais de brigas, 30 anos como diretor do Senai. e ele comprava umas brigas fantásticas, era impressionante. Essa do curso noturno, eu falo para todo mundo, porque ele foi praticamente massacrado dentro da Quase perdeu o diretoria. emprego por causa disso. Exato. Eu soube disso através de pessoas que eu conheci que estavam lá É, nessa é, reunião. Eles me é. falaram que achavam um absurdo. Como que vai cobrar? Isso não é uma cultura do Senai, mas ele conseguiu convencer todo mundo e depois disso todos os Senai do Brasil Todo o aderiram. sistema S. Ah, é todo o sistema é bem lembrado, Vamos falar. não é só o Senai. Todo o sistema S. Então, é por isso que eu chamo ele de visionário, sabe? Ele enxergava aonde ninguém conseguia enxergar. O horizonte dele era muito mais longe do que o dos outros. E só uma pessoa visionária consegue fazer isso. Bom, enfim, eu sei que no final, eu falando com o Valdemar e com outro, ele tinha o projeto do Porto, né? Ia ser também alguma coisa fantástica que ele estava querendo colocar. Você chegou você lembra alguma coisa a esse respeito? Sim, o principal era essa questão dos operadores de guindaste, né? Que era uma dificuldade muito grande, que ainda é, a gente sabe quanto ganha um operador de guindaste, e a falta que faz um guindaste parado no porto, porque não tem quem saiba operá-lo, né? Então, uma das coisas, inclusive, era ter uma cabine dessa aí no Senai, para que houvessem esses treinamentos, né? Eu não acompanhei como ficou essa história no final, mas conheço que ainda hoje é um problema de mão de obra no porto. Legal. Alguma coisa da sua infância, por exemplo, quando ele estava bolando essa a ideia de trazer a instrumentação para o Brasil, eu acho que você ainda era muito Eu já era jovem. adolescente, na verdade, nessa época, né? Da minha infância, o que eu lembro eram realmente os barcos, né? Quando eu era criança, ainda eram os barcos de madeira lá na parte de marcenaria, a oficina aqui na frente, a quadra de esportes, onde eram feitas as festas de Natal, Então, e que o Papai Noel chegava de helicóptero, né? Quebrei um dente permanente subindo aquelas, naquelas, como é que chama? Nas arquibancadas que eram aquele de bancada concreto, que tinha os degraus muito tinha. altos, né? Isso, eram E altos. eram aqueles degraus muito altos, e então de infância era isso que eu lembro. Quando veio já a questão da instrumentação, eu já era adolescente, né? Então foi quando ele começou a falar sobre isso, e inclusive ele viajou, né? Ele foi para Israel, ficou lá durante um tempo em Israel, foi para a Itália, foi para o Canadá, né? E mandou Deus Dete para outros tantos lugares, Para a França. para que trouxessem, então, essas informações, esses conhecimentos, para que pudesse fazer esse curso aqui. A outra coisa que ele fez foi engrenar as escolas locais, principalmente na região ali do Senai,
aquelas escolas públicas, acho que é Dom Pedro, se não me engano, ali perto do Dom Pedro Rebouças, II, Luiz Dom Pedro II, Amacuco. Luiz Macuco, e as escolas particulares, principalmente o Colégio do Carmo, para que os horários pudessem os adolescentes sair de um lugar e ir para o outro. Inclusive, ele cuidou para que eles comessem no Senai Olha, entre esse curso e entre um curso e outro, né? Para que eles não precisassem voltar para suas residências e já saíssem de um curso e já fossem para o outro. Então, engrenou todos os horários, tanto com as escolas públicas quanto com as particulares. Então, foi um grande trabalho aí para melhorar a vida de todo mundo, como ele sempre pensou na vida desses jovens, né? você sabe que eu tenho 2 diplomas do ginásio. Um eu fiz no Luiz Amacuco à noite e o outro quando eu fiz o curso de mecânica de automóveis no Senai. Então, eu sou formado no Senai, justamente do jeito que você falou, o horário batia. Durante o dia eu fazia o Senai, durante a noite eu fazia o Luiz Amacuco. E assim fiquei com 2 diplomas. Ele foi muito atrás disso daí para que isso se tornasse possível, uma realidade. E foi, né? Bom, Márcia, eu vou deixar você com 1 minuto para que você possa falar o que você quiser. É um tempo livre, o assunto é livre, o tema é livre. Fique à vontade com esse 1 minuto para suas considerações finais. Reginaldo, assim, ver o seu trabalho, o que você está fazendo, é a parte da herança do meu pai. Então, a gente vê em você a herança do meu pai, não só na instrumentação, mas na sua família, né? No seu Minha dor. pai, na sua profissão, na sua formação. E agora você nos presenteando a todos, presenteando ao meu pai, presenteando a minha família, presenteando a nossa sociedade de Santos e a todo o Sistema S com essa história. Porque quem não conhece a história não consegue ser visionário, porque não tem as informações. Então, Exato. parabéns pelo seu trabalho, muito obrigado, obrigada por mim, obrigado pelo meu pai, pela minha família, pelas minhas irmãs e até pelas minhas netas, que vão poder, meu neto, que vão poder um dia Exato. conhecer um pouquinho de quem foi o Biso, né? Professor Antônio Carlos. Muito Legal. obrigada. Bem, pessoal, estamos terminando aqui mais um bate-papo. Como falei para vocês, eu conheci algumas coisas aqui que eu não sabia. Eu estou aprendendo sempre nessas entrevistas. Isso é o mais importante. A todos que estão nos assistindo, fica o meu abraço. Agradecido eternamente a Márcia por esse momento. Muito obrigado, Márcia. E na semana que vem temos mais entrevista. Obrigadão a todos.